daí a gente já inicia. Beleza, já está gravando. Boa noite para todo mundo, então, que está acompanhando aí de forma online, né, as nossas aulas. Uma coisa importante, não esqueça de colocar nas notas compartilhadas o seu nome, né? É opcional, mas coloca quem quiser, né? O seu nome, a sua idade, o curso que você pretende fazer. A gente tem algumas pessoas já colocando ali, e você também pode colocar seu nome, a sua idade, o curso que você pretende fazer, que é importante para a gente vai vendo ali, vai ajudando vocês, enfim. Né? Hoje a gente vai falar um pouquinho, então, sobre a independência do país, tá? Do Brasil, e também sobre o primeiro reinado, né? Como vai se dar essas transformações, como vai se dar esses processos, tá? Eu quero dividir a aula com vocês em alguns blocos, tá? O primeiro bloco, a gente vai fazer uma retomada do que as meninas falaram na última aula, tá? Sobre Napoleão, sobre a vida da família real. A segunda parte vai ser, de fato, o conteúdo que a gente vai trabalhar, o conteúdo que a gente vai estudar nessa noite, que é a independência e o primeiro reinado. E também o último bloco seriam blocos de perguntas, né? Eu vou deixar o meu, como eu estou dando aula sozinho hoje, eu vou tirar o meu bate-papo, e daí, se você tiver alguma pergunta, no final eu reservo 5, 10 minutinhos, que daí eu respondo alguma pergunta que vocês tiverem, né? Se eu souber responder. Vocês fazem, que daí no final eu deixo esse tempo para que a gente consiga responder. Porque se eu for acompanhando o bate-papo com as perguntas de vocês e for dando aula, talvez eu me atrapalhe um pouco, tá? Então, eu acho que essa é a melhor forma para a gente. Então, e o último bloco, né? A última parte vai ser referente, então, a questões do Enem que nós vamos fazer, né? Questões de vestibulares. Ano passado, quando eu entrei no desafio, eu dei aula para um grupo de estudos. A gente tinha mais ou menos 10 pessoas ali que participavam do grupo de estudos. Eu selecionei algumas questões desse grupo de estudos para que a gente conversasse nessa noite hoje sobre algumas questões, tá bem? A gente vai falar um pouquinho, então, sobre, com o título da aula, de Reino Unido a País Independente. A gente vai retomar um pouquinho e depois, de fato, nós vamos entrar no conteúdo em si. Tá? Se vocês tiverem alguma questão com o áudio, daí vocês, que não estejam me escutando, daí vocês abrem o áudio e falam, professor, não estou escutando o senhor. Daí eu vejo minha internet aqui, tá bem? Beleza? Vamos combinar assim, então. Eu quero retomar um pouquinho com vocês, a gente vai recapitular algumas coisas. Primeiro, em 1789, acontece o quê? A Conjuração Mineira. E em 1798 até 99 vai acontecer a Conjuração Baiana. Esses são dois processos emancipatórios. São processos, são revoluções, digamos, que vão se dar a partir de tornar esses lugares independentes do Brasil, né, independentes independentes de Portugal, né? Eles, como acontece com a América Espanhola. Se vocês forem ver, né, a América Espanhola, ela possui diversos países independentes, né? Você tem a Argentina, você tem a Bolívia, o Chile, são vários países. E no Brasil, com toda essa dimensão, você não tem totalmente países, você não tem países independentes aqui dentro, ou que se tornaram independentes a partir desse processo. Você tem você vê algumas brigas, algumas questões de emancipação, né, de se tornar independentes, mas, de fato, essas coisas elas não vão adiante, elas não vão para frente. Vocês vão ver aqui a Conjuração Mineira, vocês vão ver a Conjuração Baiana, vocês vão ver mais para frente, em 1817, a Revolução Pernambucana, que vai se dar a partir de uma revolta emancipatória, né, uma revolta para a independência desse local, que não vai, de fato, acontecer. Tá? Em 1808, nós temos a vinda da família real para o Brasil, só que, assim, perceba, em 1808 é o ano que eles chegam no Brasil, mas eles saem mais ou menos em 1807, e eles vêm, no finalzinho, talvez, e eles vêm vindo, eles vão desembocar onde? Em Salvador, que lembra quando nós falamos na aula de ciclo do ouro, e durante o ciclo do ouro foi que mudou a capital do Brasil, que era
Salvador e passa agora a ser o Rio de Janeiro, tá? Passa a ser o Rio de Janeiro. Mas eles vão lá, eles descem em Salvador, e aí naquela região ali do litoral, e eles vêm vindo, percorrendo o litoral do país, né, da colônia, aliás, e né, chegam em 1808 no Rio de Janeiro, tá? Em 1815, a elevação do país para Reino Unido de Portugal e Algarves. Em 1822 acontece de fato, então, a independência do país. Tá bem? Esses slides eu vou disponibilizar para vocês, né, no grupo, perdão, no Drive, tá? Eu vou botar depois que acabar a aula no Drive ali para vocês. Bom, vocês viram com as meninas que Napoleão Bonaparte, ele invade, né, ele começa, aliás, uma guerra com com a Inglaterra, tá? E aí, os portugueses, eles têm que tomar um lado. Para que lado eu vou ir? Os portugueses pensam, eu imagino eles pensando, né? Quem eu vou tomar partido? Eu vou ficar do lado dos ingleses? Eu vou ficar do lado dos franceses? Para quem eu vou, né? Porque se eu ficar do lado dos franceses, eu vou ser atacado por quem? Pelos ingleses. Se eu for ficar no lado dos ingleses, eu vou ser atacado pelos franceses. Então, eles ficaram numa sinuca de bico, né? Como nós dizemos hoje. E aí eles não sabiam a quem recorrer, né? Para onde eles iriam, o que eles iriam fazer. Só que eles optam pela Inglaterra. Meio que eles ficam assim, vamos fazer um conchavo com a Inglaterra. E aí acontece que os franceses, eles invadem, tá? Eles começam ali um processo de invadir Portugal. Portugal, a corte de Portugal, muito sábia, pensa assim, nós não podemos manter a nossa corte aqui, o nosso rei aqui. Porque imagine você, a gente vê em filmes, nós lemos em livros, quando um grupo toma o outro grupo e esse grupo ele consegue dominar o rei, né? Imagina como ia ser, né? Um vexame. Então eles decidem, Portugal decide então partir, a corte decide partir, sair de Portugal e ir para terras que estavam sendo colonizadas, que era o Brasil, né? Uma coisa importante, nesse período, nós não chamamos de Brasil, a gente fala assim, erroneamente, Brasil, mas não é Brasil, né? Não existia Brasil, mas sim uma colônia, só que usava esse termo, né? Mas ele não era carregado com uma carga de nação, né? Brasil, né? Não era como nós chamamos hoje, eu moro no Brasil, né? Enfim. Então, a família real ela vem para o Brasil em 1808 e 2 anos depois acontece a expulsão dos franceses de Portugal por tropas inglesas. Os ingleses ajudam os portugueses lá, eles abrigam os portugueses, eles vão proteger alguns portugueses que permaneceram em Portugal, né, e vão expulsar 2 anos depois os franceses de Portugal. Aí você pensa, os franceses foram expulsos de Portugal, então agora essa galera a corte ela já pode voltar para Portugal, né? Não é a coisa mais óbvia, né? O que aconteceu, o que culminou na vinda da família real para o Brasil, agora acabou, né? Morreu. E agora a gente pode voltar para onde? Para Lisboa. E não é isso que acontece, né? Desde 1808, começa a acontecer diversas coisas na coroa, na colônia aqui, de transformações, como nós vimos na aula passada, né? Setores administrativos são instalados aqui, né? Nobres aqui do Brasil, eles cedem as suas casas para que os portugueses que estão vindo com a coroa, eles possam ali se situar, eles possam ali ficar, tá? Eles vão construir prédios para alguns serviços, vai ser construído também nesse período ser criado, né, ser fundado o Banco do Brasil, né, que ele perpetua até hoje, mas vocês vão ver que chega um momento que ele acaba até quebrando, né,
uma má administração do governante da época. Então, se cria toda uma esfera, todo um conjunto de ações para que a coroa portuguesa ela residisse e fizesse a sua sede, né, a sua nova sede, na colônia aqui no Brasil. Tá? Em 1815, ainda viva a Maria, que era a rainha, né? E junto com seu filho príncipe, Dom João VI, em 1815 eles passam a elevar o patamar, digamos assim, o nível do Brasil. E o Brasil ele passa a ser chamado, então, Reino Unido a Portugal e Algarves. Em alguns lugares vocês vão ver assim, Reino Unido de Portugal, Brasil e Algarves, é a mesma coisa. Muita gente fica pensando assim, que diacho é Algarves, né? Que diacho é isso? É um local no sul, né? No sul de Portugal, e que se chama Algarves. Essa semana, só abrindo um parênteses aqui, essa semana eu estava vendo um programa de culinária, porque eu gosto muito de comer, né? Como todo mundo gosta aí. E aí eu estava vendo, e aí uma mulher foi falar assim, não, o fio de ovos, ele tem uma origem desse período, né? Lá em Algarves. Porque quando um governador ele queria comer um doce diferente. E aí fazem para ele um doce com fio de ovos, e, enfim. Poxa, que legal. Porque às vezes a gente nem sabe de onde surgiu as coisas, e às vezes a gente vendo algumas coisas, a gente acaba percebendo e vendo como a história é importante para a gente. Né? A gente saber. Eu também, quando eu comecei a estudar, quando eu estudava no meu ensino médio, eu não fazia nem questão de saber onde era Algarves. Né? Que se dane Algarves. Mas hoje já me faz a diferença. Porque imagine você, a gente está dando aula e aí um aluno pergunta, professora, onde fica Algarves? E eu não sei responder. Né? Claro, a gente dá aula de história, não de geografia. A gente não necessariamente tem que saber aonde ficam os países. Mas é importante, é necessário, para que a nossa aula seja a mais completa possível. Então, pesquisa lá depois onde fica Algarves, que é um lugar bem legal, as praias de Algarves, bem interessante. Bom, uma parte da nobreza, ela ficou tutelada, então, pelos ingleses, e a outra parte veio para o Brasil, como eu já comentei para vocês. Né? Os ingleses, eles acabam acolhendo ali os portugueses que ficaram em Portugal, eles acabam colocando embaixo de suas asas e aí falando assim, vocês têm a proteção comigo, né? Não se preocupem. As informações entre Brasil e Portugal, elas demoravam em média mais ou menos 40 a 50 dias. Imagine você, aconteceu uma guerra nesse período, os holandeses invadiram o Brasil. E aí, os holandeses invadiram o Brasil e aí mandam uma carta para Portugal. A carta demora 40 a 50 dias. Talvez os holandeses eles até já tenham ido embora, tenham sido expulsos do Brasil, né? Da colônia. Mas, como demora tanto tempo, os portugueses não tinham como saber. A informação era muito, muito limitada, muito limitada. Hoje a gente tem o WhatsApp, o Facebook, né? E outras redes sociais e de comunicação para nos comunicar com outras pessoas. E tudo é fácil para a gente. Agora eu vou mandar uma mensagem para alguém, essa pessoa vai receber em 1 segundo, em milésimos de segundo. Mas esse período não tinha toda essa facilidade. Demorava de 40 a 50 dias para receber uma carta, uma resposta. Né? Imagina algo acontecendo agora. O filho do fulano vai nascer, daí manda para alguém que está em Portugal, e essa pessoa recebe lá, o criança já nasceu, já tem até barba. Né? Então, demora bastante para chegar a informação de um para o outro. Então, como eu comentei com vocês, 1 ano depois que o Brasil é elevado a Reino Unido de Portugal e Algarves, a rainha Maria, ela morre, e o então príncipe se torna rei, né? Dom João VI se torna rei, tá? Em 1817, então, ocorre a Revolução Pernambucana, né? Revolução dos Padres, que vai ter a sua maioria padre, né?
E, enfim, isso são coisas importantes, tá? Para a gente saber, mas é só uma retomada do que aconteceu. O processo de independência, ele não começa... Na verdade, a independência ela não se dá em 1822. Por que ela não se dá em 1822? Porque é um processo, né? As coisas elas não vão acontecer de uma hora para outra. Hoje o Brasil ele quis se tornar independente e vai ser independente. Não, tudo é um processo. Quando nós formos estudar nas aulas seguintes sobre segundo reinado, né, sobre o finalzinho da monarquia e início da república, vocês vão perceber que a república ela não se tornou república de um dia para o outro. Foi um processo que se deu. E a independência ela também vai ser um processo que vai se dar. E sabe, eu quero ver aqui se a galera... Eu queria abrir o bate-papo aqui. Eu quero ver se vocês estão ligados. Quando começa o processo de independência? Quem que chuta aí pra gente? Coloca no bate-papo ali. Quando acontece o processo... Quando começa, aliás, o processo de independência? Vamos ver se vai ter algum corajoso comentando ali. Vou dar menos de um minuto, né? Porque a nossa aula aqui ela tem que fluir. Não vejo ninguém comentar. Tiago. 1800... Não, Tiago. É um processo, né? É um processo. A independência, de fato, se dá em 1822. Mas quando inicia esse processo de independência? Vamos ver. Yasmin está digitando aqui. Não também. 1820 é uma marca importante, né? Com a Revolução do Porto. Mas não é 1820 também que se inicia o processo de independência. Eu vou comentar aqui, para a gente otimizar o tempo. Pasme você, o processo de independência se inicia em 1808. De 1808 até 1822 é o espaço de tempo do processo de independência. Por quê? Porque é quando a família real ela vem para o Brasil. É quando a família real ela vem, ela transforma o local, ela transforma o Brasil, né? E ele passa a ter sedes administrativas, ele passa a não ser mais colônia, mas sim um Reino Unido. E já começa, desde que a família real ela vem para o Brasil, já começa a plantar assim, uma semente, né? No coração dos brasileiros, e é interessante esse termo aqui, antes de 1815, as pessoas que aqui viviam, os brasileiros, eles não eram brasileiros, eles eram colonos. Depois de 1815, esses brasileiros eles se tornaram portugueses, tá? Português, entre aspas. Vai se dar todo esse processo, né? Vai se dar todo esse processo aí de independência. Começa em 1808 e vai até 1822, com as diversas transformações que vão acontecer, tá? Começa em 1808, então, beleza? Eu fiz aqui umas anotações para a gente ir conversando sobre esse processo de independência, tá? Que ele vai se iniciar em 1808, então, para deixar bem frisado. Em 1820, como a Yasmin comentou ali, vai acontecer a Revolução Liberal do Porto. Essa revolução, como diz o textinho ali, ela pretendia derrubar a administração inglesa, recolonizar o Brasil, promover a volta de Dom João VI para Portugal e elaborar uma Constituição. Perceba aqui, eu quero dar uma dica para vocês antes da gente continuar. Quando vocês receberem o slide no Drive, vocês transcrevam numa folha, porque assim vocês vão assimilar muito melhor. Né? E aí vocês anotam depois, coloquem tudo que a gente comenta, vocês anotem num papel e depois, quando vocês forem escrever, vocês façam flechinhas, coisas, isso ajuda bastante. Tá? A Revolução Liberal do Porto, então, ela queria derrubar a administração inglesa, por quê? Lembra que os ingleses, eles tutelaram os portugueses durante o período que eles expulsaram os franceses? Né? Eles expulsaram os franceses e ficaram ainda tutelando, auxiliando ali os portugueses. Os portugueses, a nobreza que vivia em Portugal, eles queriam derrubar a administração inglesa. A gente não quer mais saber de vocês aqui, a gente quer que vocês se explodam, a gente quer que vocês saiam daqui.
A gente quer outra coisa também, a nobreza de Portugal. Nós queremos recolonizar o Brasil. É que assim, em 1815 acontece o quê? A elevação do Brasil a Reino Unido. E os nobres portugueses que viviam em Portugal, eles não queriam que o Brasil continuasse sendo um Reino Unido. Eles queriam que o Brasil voltasse a ser o quê? Uma colônia. Voltasse a ser colônia de Portugal. Além disso, eles vão promover, então, a volta de Dom João VI. Nós queremos Dom João VI. Não, se você não voltar, você vai perder o trono, e vai ter uma pressão em cima disso, e vai ter muita gente pressionando Dom João VI para voltar para Portugal. E nós lemos nos livros que ele fica meio balançado, assim, ele fica, não sei se vou, né? Não sei se fico, não sei se vou. É tipo quando alguém te chama para sair, né? E você não quer. A gente não sabe se quer ir ou se quer ficar em casa. A gente fica naquela dúvida. É tipo Dom João VI. Não sei se vou, não sei se fico, né? E aí, Dom João, ele decide ir embora, né? Em 1821. E outra coisa importante é que eles queriam elaborar uma constituição. Aqui é um detalhe importante. A nobreza portuguesa, eles queriam transformar Portugal não mais em um império como era antes, né? Numa nação, Portugal. Mas eles queriam transformar em uma monarquia parlamentarista, né? Eles queriam transformar em uma monarquia parlamentarista, né? O rei ele não ia ter total apoio, ele não ia ter total poder para decidir. Ele seria mais ou menos a rainha da Inglaterra hoje, né? Essa é a ideia. O rei ele reina, mas ele não governa, né? Essa era a ideia das pessoas, né? Tornando uma monarquia parlamentar. E se a família real ficasse no Brasil, né, eles acabariam por fortalecer as bases brasileiras. Então, a ideia da nobreza portuguesa era que a família real ela voltasse para Portugal para acabar com essa questão de Brasil, né, e recolonizar novamente. Tá? Dom João VI, então, ele volta com parte da corte para Portugal, tá? E ele vai deixar o seu filho, né, mais velho, Dom Pedro I, né? Dom Pedro, aliás, né? Porque Dom Pedro, né? E se ele não voltasse, né? Se Dom João VI não voltasse, ele perderia o trono. Então era necessário que ele voltasse. E se ele volta, né? A elite brasileira ela vai querer independência, né? E por não aceitar ser recolonizada. Então perceba, Dom João VI ele ficou tipo assim meio balançado. Se eu não for, eu perco o meu posto de rei em Portugal. E se eu for, né? E se eu for aqui no Brasil, ele vai se tornar independente, né? O Brasil ele vai se tornar independente. Então, Dom João VI ele acaba por aceitar voltar, né, para Portugal para resolver toda essa questão, tá? E aí quando Dom João VI volta para Portugal, ele deixa o seu filho, que é Dom Pedro, no poder aqui. O Dom Pedro ele começa de 1821 a 1822 um período de regência, tá? Ele vai organizar as coisas por aqui, ele vai dar uma cuidada para Dom João VI, né? Ele vai cuidar aqui das questões do reino de Brasil para Dom João VI, tá? Nesse período, de 21 a 22, surgem dois partidos, tá? Surgem dois partidos. Primeiro surge o Partido Português, que ele vai defender a recolonização. Esse partido, ele defendia, não, nós temos que recolonizar, é necessária a recolonização do país, desse local, é necessário, nós temos que recolonizar. E existia também o Partido Brasileiro, que ele defendia a independência, né? Nós temos que ser independentes, nós precisamos nos tornar independentes, nós precisamos que o país, que esse local seja independente. Só que dentro do Partido Brasileiro vai haver várias facções, vários grupos, né,
que vão defender uns a monarquia, né, e outros a república. Né? Uns vão querer, nós queremos Dom Pedro como o imperador, né? Nós queremos uma monarquia, né? E outros vão, não, nós queremos uma república, nós queremos que comece e se inicie um processo de abertura para que o Brasil se torne uma república. Em Portugal, era evidente que Dom Pedro teria que voltar. Né? A nobreza lá começou a pressionar muito Dom João para que Dom Pedro voltasse. Dom Pedro, você tem que voltar, Dom Pedro, você tem que voltar, né? Porque quanto mais tempo Dom Pedro permanecesse no Brasil, mais tempo as bases brasileiras, né, elas iriam se fortalecer, e mais, né? Então, era necessário que Dom Pedro ele voltasse para o Brasil. Dom João VI e Dom Pedro I, eles trocavam várias cartas, né? E Dom João ele pede a volta de Dom Pedro, mas Dom Pedro ele fala assim, não, ele não tem interesse em voltar, né, por conta de não querer ser como o senhor, pai, né? Eu não quero ser um monarca representativo. Por quê? Porque Dom João VI, ele não era mais aquele camarada que governava, né, que mandava de fato. Ele era um camarada agora que ele viajava pelo reino falando como era ser da nobreza, como era ser da realeza, e ele não governava muito, né? E aí também a elite brasileira, né, aqui, ela vai dizer assim para Dom Pedro, olha, se você for, com ou sem você, a independência vai acontecer. Com ou sem você, isso vai acontecer, né? E aí, no dia 19 de janeiro de 1822, acontece... dia 9 de janeiro de 1822, acontece, então, o Dia do Fico, né? Se é para o bem geral da nação, né? Como é que é? Se é para o bem geral da nação, até tem um slide que fala sobre isso, deixa eu passar aqui. Daí eu falo direitinho para vocês, e aí eu acho que é isso aqui. Aqui, ó. Como é para o bem de todos e a felicidade geral da nação, estou pronto. Diga ao povo que fico. Até estava vendo um vídeo, hoje mais cedo, daí, quando o Dom Pedro falava, né? Tipo, era meio que um desenho, e aí ele falava, como é para o bem geral de todos e a felicidade da nação, diga ao povo que fico. E aí o outro camarada pegava e falava aí baixinho, diz tu, merda, né? E aí o cara ficava todo sem jeito. Né? Então, ficou conhecido como Dia do Fico, né? Um passo para a independência. Né? E aí, de fato, isso acontece no dia 9 de janeiro de 22, né? E em setembro acontece, então, a independência do país. Tá? Ali, como vocês estão vendo nessa primeira parte aqui, para levantar assim, o ânimo de Dom Pedro para fazer a independência, é entregue para ele uma petição com 8.000 assinaturas dizendo para ele não ir embora do Brasil, para ele ficar, que eles queriam que ele se tornasse o rei, o imperador do país. Né? E aí ele meio que se sente, eu acho, dá a entender que ele meio que se sente, não, eu vou ficar, vou curtir essa galera aqui toda que está me apoiando. Né? E não é uma coisa que acontece. Olha, então, o governo brasileiro estabelecia que qualquer determinação vinda de Portugal só poderia ser acatada após a aprovação de Dom Pedro. Então, tudo que viesse de Portugal, né, qualquer questão, deveria ser acatada, deveria ser aprovado primeiro por Dom Pedro. Dom Pedro deveria dar a palavra final. Né? Dom Pedro seria o cara que falaria, não, isso aqui a gente vai usar, isso aqui a gente não vai usar, isso aqui tira, isso aqui repõe, enfim, vamos explicar algumas coisas aqui. Tá? Bom, aqui, na Bahia desencadeavam-se, então, lutas entre tropas brasileiras e portuguesas. Em desespero, as cortes tomavam medidas radicais. Né? Declararam ilegitimidade à Assembleia Constituinte reunida no Brasil. Né? O governo do príncipe foi declarado ilegal e o príncipe deveria regressar imediatamente a Portugal. Então, o governo de Dom Pedro acaba como sendo ilegal, porque a nobreza portuguesa, ela olha e percebe assim, não, ele vai acabar fazendo que o país, que o Brasil se torne independente. Vamos trazer ele de volta, porque ele é um risco, né? Ele é um risco
da gente perder essa colônia tão preciosa que é o Brasil. E aí acontece essa questão aí, né, desses embates, né, entre portugueses, entre brasileiros, né, por conta desse processo de independência que está quase se culminando. A gente ainda não se tornou o país independente, tá? Uma coisa importante, em 1822, então, no dia 7 de setembro, né, o Dom Pedro ele vai fazer uma viagem, né, ele vai para uma viagem, e aí ele está voltando, e aí dizem que ele come, não lembro o que ele come, né, isso são narrativas, né, são narrativas. Ele come alguma coisa lá e ele passa muito mal, com dores intestinais, né, ou dor de barriga, e aí ele para várias vezes no meio do caminho para usar a moitinha ali para fazer para se aliviar, para aliviar essas dores. E outra coisa aqui interessante é que nesse período a gente não sabe se de fato usavam cavalos ou mulas, mas o mais interessante é que a história muito nos mostra que eles usavam mais mulas do que cavalos, porque essa localidade onde ele estava indo, de Santos para São Paulo, era um local bem ruim que o cavalo podia se machucar. Então era mais fácil levar uma mulinha, que a mulinha ia fazendo um serviço bem tranquilo, né? E aí a gente tem um quadro do Pedro Américo, que ele vai ser pintado no segundo reinado, que ele vai colocar lá Dom Pedro com a galera toda, um monte de gente, segurando uma espada e declarando independência ou morte, né? E aí há narrativas de que ele estava num burrinho, né? Numa mulinha, e aí com dor de barriga, e com não toda aquela galera que a foto representa, mas 5 ou 6 pessoas, 5 já contando um mensageiro que foi enviado por Leopoldina, que era sua esposa, e por também José Bonifácio, que era meio que o seu conselheiro, né, que era brasileiro, por conta de uma carta que chegou de Portugal. Leopoldina abriu a carta, viu que era algo importante para Dom Pedro ler, referente de Portugal. Aí chega até esse camarada ali, acabei esquecendo o nome dele. Esse camarada que eu acabei de falar o nome, agora não vou lembrar, né? Chega até ele, e aí ele dá uma incrementadinha, né? Dá uma incrementada na carta ali, bota alguns insultos, e aí quando Dom Pedro olha a carta, ele fica furioso, né? Com dor de barriga e tudo, daí ele declara independência ou morte, e aí o país se torna, né, independente em 7 de setembro de 1822. Às vezes a gente curte o feriado de 7 de setembro e às vezes nem sabe o que de fato é o feriado, né? Mas é a independência do Brasil, tá? Em 7 de setembro de 1822, então, acontece a independência do Brasil. E aí a gente tem um período dividido para entender um pouco do Império. Nós temos de 22 a 31 o primeiro reinado, que vai ser feito por quem? Por Dom Pedro I. Agora vou perguntar aqui para vocês, porque eu quero saber se vocês estão afiados para o Enem. De 1831 até 1840, acontece o período regencial. Coloca aqui no bate-papo, até abrir o bate-papo agora, quem governou durante esse período, né? No período regencial, quando Dom Pedro ele vai embora, e aí começa o período regencial. Coloca aqui que eu quero ver. Enquanto a Yasmin ela vai digitando ali, aí depois, em 1840 até 1889, então tem o segundo reinado, que é com Dom Pedro II. São dois camaradas, não militares, né? Sendo que, interessante essa tua colocação, uma pergunta, né? Os militares, eles sempre vão estar presentes em etapas da história do Brasil, que a gente vai ver nas próximas aulas, né? Como no final do segundo reinado.
e depois no período republicano, e depois no período militar, enfim, e até hoje os militares eles fazem parte dessas questões. Tá? O padre Feijó e o Araújo, agora não me lembro o primeiro nome dele, é Araújo alguma coisa. Não vou saber, não vou lembrar agora de cabeça. Araújo. Aqui, eu tenho até anotado aqui. Araújo Lima, né? Que inicia com Feijó, depois vai para Araújo Lima, né? Vamos passando aqui, porque eu pensava que a aula eu até ia sobrar tempo, mas vai até faltar tempo. E aí a gente entra, então, no primeiro reinado, Dom Pedro I, esse cara bonito, que na verdade não era assim, né? Isso é apenas uma ilustração de Dom Pedro. E aí, então, começa o primeiro reinado. O primeiro reinado, ele vai se dar, ele vai acontecer, uma coisa muito importante que pode cair no Enem, é que o primeiro reinado, ele vai ter muita instabilidade política, né? Por quê? Era um país jovem, né? Era uma nação nova, era uma nação que não tinha recursos. Dom Pedro I, ele vai ser reconhecido por muitos países. O Brasil, aliás, vai ser reconhecido por muitos países como sendo independente, mas Portugal vai ser um que não vai reconhecer. Portugal, ele vai ser aquela criança mimada que quer muito uma coisa no supermercado, daí ela bate o pé e fala assim, não, eu quero. E Portugal, ele vai bater o pé e vai falar assim, eu não reconheço o Brasil como independente. Olha, eu posso até reconhecer, mas de graça não. Eu quero que vocês me paguem uma quantia em dinheiro, se não me engano, 2.000 libras esterlinas, né, que era muito dinheiro. Só que quando Dom João VI ele volta para Portugal, ele meio que rapa ali os cofres do Banco do Brasil, né? Leva tudo, leva muita coisa. E o Brasil ele se vê meio capenga, meio fraco financeiramente. E aí isso causa, então, uma instabilidade muito grande politicamente, né? E aí diversos países reconhecem o Brasil como independente, exceto Portugal, até que é pago, então, essa quantia para ser reconhecido. Então, vai haver muitos conflitos entre Dom Pedro I e grupos políticos. Porque, assim, Dom Pedro I era um merda. Porque, como eu botei ali, eu até, antes de começar a aula, eu pensei assim, pô, incompetência na administração. Eu pensei assim, chamar alguém de incompetente é algo muito forte. Você tem uma má administração. Dom Pedro teve uma má administração. Não, ele foi incompetente nas coisas que ele fez. Ele teve uma má administração, sim, mas ele foi muito incompetente. E ele teve muito autoritarismo. A gente vai ver agora na Constituição, que é feita em 1824, essa questão do autoritarismo. Dom Pedro era muito autoritário. Se você conhece alguém que é muito autoritário, e nós temos hoje na política pessoas muito autoritárias que não conseguem ouvir opiniões de outras pessoas, né? Que apenas o seu grupo, o seu partido, ele é ok, os outros são merda. Então, assim, era tipo no Brasil Império, era muito autoritarismo por parte do governante que era Dom Pedro I. E a gente vai ver agora, tá? Bom, antes da Constituição de 24, vai acontecer a Assembleia Constituinte de 1823. A Assembleia Constituinte de 23, ela vai ter um caráter muito liberal. E essa Assembleia Constituinte, ela vai... Eu até separei aqui algumas coisas para falar sobre ela. Ela vai trazer algumas questões, como, por exemplo, os estrangeiros seriam inelegíveis, né? Eles não poderiam ser votados para cargos de representação social. O imperador não poderia governar também outro reino. Perceba que quando Dom João VI morresse em Portugal, morresse, né, em Portugal, que ele vai morrer em 1826, quando ele morresse, o Dom Pedro I, ele seria o camarada que iria governar os dois locais, né? Tanto o Brasil quanto Portugal.
E aí, os liberais, eles falam, não, né, o imperador ele não pode governar outro reino. Né? Aí vai falar da Câmara dos Deputados, na qual os brasileiros contavam com maioria, não poderia ser dissolvida. Né? Então, tipo assim, Dom Pedro I e os conservadores, eles olharam para aquilo e falaram assim, não, a gente não vai seguir essa merda. A gente vai fazer uma nova Constituição. E eles dissolvem, eles rasgam. Imagine você... aqui está o texto que chega, né? Aqui está o texto que chega para Dom Pedro, e ele olha, ele lê aquilo, mais que merda, e daí rasga e fala assim: não, isso aqui não vai acontecer, rasguei essa porcaria e, né, eu vou agora começar a criar a Constituição a partir da minha ideia, a partir da minha idealização, a partir do meu conhecimento. Eu vou criar a Constituição. E aí, assim que acaba, ele dissolve a Assembleia Constituinte de 23, ele começa, então, a conversar com os conservadores, a dialogar para construir a Constituição que vai culminar em 24, que ela vai ficar pronta em 24. Essa Constituição, ela possuía 4 tipos de modelos, digamos, esferas, né? Primeiro é o judiciário, composto por juízes e tribunais. O órgão máximo desse poder é o Supremo Tribunal de Justiça, com magistrados nomeados diretamente pelo imperador. O legislativo, ele era composto por deputados e senadores, né, encarregados de elaborar leis ao império. O executivo, exercido pelo imperador, chefe do executivo, né, o imperador é chefe do executivo, e seus ministros de Estado, era o poder encarregado da administração pública e de garantir, e também por garantir, né, que cumprissem as leis. O executivo era de Dom Pedro, né? O legislativo, Dom Pedro que auxiliava, Dom Pedro que ajustava quem iria ser do legislativo. O judiciário, né, que era para julgar os crimes, era nomeado por Dom Pedro. E aí nós temos o poder moderador, que é... e tudo isso aqui fica, o judiciário, o legislativo e o executivo ficam no final do período... do final do período republicano, final do período imperial, e aí no período republicano só tira o moderador, que era exclusivo do imperador e definido pela Constituição como a chave mestra de toda a organização política, estava acima de todos os demais poderes. Então, meu amigo, se isso não é ser autoritário, né? Ele mandava no judiciário, ele mandava no legislativo, ele mandava no executivo, e ele mesmo era o executivo e ele também era o moderador. Meu amigo, se isso não é ser autoritário, eu não sei o que é, né? Dom Pedro era muito autoritário nesse sentido. E a Constituição, ela fala algumas coisas. Por exemplo, ela garantia os direitos individuais, embora que nesse período né, de liberdade, integridade física, propriedade e a propriedade de todos os cidadãos, em nome de todo o direito de propriedade, mantinha-se a escravidão. Perceba que o início do primeiro reinado, ele não traz coisas novas, ele não tem uma ruptura com a colônia. Ele mantém os elos, né? Ele mantém os elos com o período colonial. A escravidão, a monocultura, tudo é igual. Não há uma mudança quando se rompe com Portugal. Tudo permanece igual. Outra coisa que a Constituição falava era que haveria uma união de Estado e Igreja. Né? A religião católica era a religião oficial. Então, assim, Dom Pedro, ele pagava o salário de bispos, ele pagava o salário de padres, né? Cadê aqui que eu tinha separado? Eles poderiam, os bispos, os padres, eles eram funcionários do governo, né? Então, Dom Pedro ele tinha o controle dessa etapa também, né? O sistema eleitoral baseado no voto indireto, masculino e censitário. Né? As mulheres não votavam ainda. Né? Elas não votavam, elas só vão votar no século XX. Né? No século XX. Não sei se na primeira parte, na segunda parte do século XX, elas vão começar a votar. E nesse período aqui, logo no início, né, dessa Constituição de 24, os analfabetos votavam. Né?
e havia também o voto censitário, que era por renda. Né? Para você votar, você tinha que ter uma renda X, para você ser candidato a algum cargo público, você tinha que ter uma renda Y, né? Então, tudo girava em torno da sua renda. Né? Os analfabetos, eles vão ser proibidos de votar em 1881, se eu não me engano. Eles vão ser proibidos de votar. E aí, a parte da população que votava, se eu não me engano, era 13,1% das pessoas livres votavam. Né? E quando saem os analfabetos, 0,8% são as pessoas que votam. Então, perceba o abismo que tinha de pessoas que não tinham estudo, que não sabiam ler, que, enfim, tá? Né? Então, essa Constituição ela vai se caracterizar muito, muito com essa parte do autoritarismo de Dom Pedro, beleza? Eu acho que dessa parte da Constituição, acho que é mais ou menos isso, tá? Um pouco antes da Guerra da Cisplatina, que diz aí, houve a Confederação do Equador. Lucas, por que a Confederação do Equador? Como assim o Equador ele participou? Como é que foi? A Confederação do Equador ela foi um processo, uma revolta de emancipação. Né? Nós vamos nos emancipar. O Nordeste ele se sentia desatendido pelo Império Português, por Dom Pedro. E eles queriam sair. Eu quero me livrar. A gente quer se livrar de... Nós queremos nos livrar do Império, nós queremos nos tornar independentes, né? Nós queremos... O Nordeste todo, ele tinha sido esquecido por Dom Pedro desde que mudou a capital de Salvador para o Rio de Janeiro, né? E aí vai ser muito criticado Dom Pedro pelos nordestinos por conta do seu autoritarismo, tá? E a questão do Equador, né? Por que Confederação do Equador? Porque o Equador ele tinha uma constituição liberal, né? E ele meio que emprestou para os nordestinos, assim, olha, toma aqui essa constituição para servir como modelo, daí vocês podem ajustar, vocês podem seguir, tudo mais, né? Esse modelo de constituição. Né? A Confederação do Equador acaba, né? Eles vão meio que brigar entre si, o pessoal do Nordeste e o resto do Império, eles vão brigar entre si, mas vai acabar essa revolta, essa Confederação do Equador, essa revolta emancipatória, tá? Ela vai ser aniquilada. E isso vai causar um dos pilares que é o primeiro, digamos, o primeiro pilar que vai cair. Na verdade, o primeiro não, porque a Constituição de 24 já é o primeiro pilar. Mas talvez o segundo e terceiro pilar da fragmentação da crise do governo de Dom Pedro I. Né? Dom Pedro ele vai meio que se destruir, ele mesmo vai se destruir. Primeiro, né, pela questão da Constituição. Segundo, porque ele vai brigar com o Nordeste, né, porque o Nordeste está sendo esquecido, né, e por conta dessa emancipação. Tá? Depois, em 25, essa Confederação do Equador ela vai acontecer em 24, né? E em 25 vai acontecer a guerra. Vai acontecer a guerra da Argentina, né? Entre Argentina e Brasil. Então, perceba que a briga entre Brasil e Argentina, tanto dentro do futebol quanto em outras áreas, ela não é de hoje, ela sempre aconteceu. E durante esse período da Guerra da Cisplatina, os brasileiros eles queriam essa parte da colônia de Sacramento e o pessoal da Argentina também queria essa parte. Né? Eu quero, começaram a brigar entre si para ficar com essa parte, anexar ao seu território. Né? Só que os habitantes da Cisplatina, eles não aceitavam a anexação por nenhum dos dois lados. Por quê? Eles tinham idiomas diferentes, eles tinham costumes diferentes, eles tinham ideias diferentes. Então, assim, não combinava. A Guerra da Cisplatina ela vai terminar em 28, ela vai durar alguns aninhos. Ela termina em 28, quando foi assinado, então, um acordo entre as partes em conflito. Né? Mais uma vez, o governo da Inglaterra ele vai intervir, né? Porque ele tinha interesses econômicos na região. Né? Ele vai agir como mediador
e aí vai surgir, a partir da Guerra da Cisplatina, vai surgir um país independente, que é a República Oriental do Uruguai. Hoje qualquer um vai no Uruguai ali, daqui a pouco vai até na Colônia de Sacramento, não sabia que teve toda essa batalha aí no século XVIII. Tá? Vamos avançando aqui, porque o nosso horário é curto, e aí a gente já chega na parte da crise do Império. Né? Dom Pedro I, ele era um camarada que era bem difícil de lidar com ele, não era, ele era autoritário, como a gente já comentou, tá? Deixa eu ver aqui. Ele, lembra que eu falei para vocês que ele vai acabar investindo o dinheiro que ele não tinha, né, para pagar ali pela independência, tá? Em 1831, já no último ano de governo dele, esse camarada ele vai fazer algo bem populista, né? Ele vai sair pelo interior, por alguns lugares, em comitiva, para fazer o quê? Para conseguir apoio, para chegar, pegar aquela criança no colo, né? Tipo, época de eleição, para pegar aquela criança no colo, tirar foto, falar coisas que o povo quer ouvir. Dom Pedro I ele vai fazer isso, ele vai viajar, vai sair em comitiva pelo Brasil em busca desse apoio. Ele vai para Vila Rica, né, Ouro Preto, mas ele é recebido com hostilidade, vai para Minas, é recebido com vaias. Então, é tudo uma questão de que o pessoal não gostava dele. O pessoal não gostava de Dom Pedro. E aí, Dom Pedro, ele imagina Dom Pedro, assim, qualquer lugar que ele vai, ele recebe vaias, ele recebe insultos, ele é recebido com hostilidade. E aí, os conservadores, eles decidem assim, poxa, que era o grupo mais chegado com Dom Pedro. Eles decidem, vamos fazer uma festa para mostrar que nós estamos dando apoio a Dom Pedro, que nós apoiamos Dom Pedro e que ele é o cara excepcional, né? Vamos ficar com ele, vamos falar bem dele, vamos dar apoio a ele. Só que aí, eles fazem uma grande festa. Só que os brasileiros, que sempre gostaram de uma treta, eles olham e falam assim, nós temos que acabar com essa festa, né? A gente vai chegar e vai protestar contra o imperador. O imperador vai chegar, a gente vai falar mal dele, vai xingar ele, né? E aí vai voar, nessa festa vai voar garrafa para tudo que é lado. E aí vai ser conhecido como a Noite das Garrafadas. A Noite das Garrafadas, porque as garrafas elas vão voar para tudo que é lugar, né? Em 31, então, só para voltar para falar aqui do assassinato de Liberó aqui, né? Esse camarada aqui, ele era um jornalista de oposição do governo, né? E ele vai ser assassinado. Então, tipo assim, vai ter uma pressão muito grande em cima de Dom Pedro para que, tipo assim, Dom Pedro, já acabou para ti, sai fora. Né? Em abril de 31 também, vai surgir boatos de que Dom Pedro I ele fecharia a Câmara e passaria a governar de forma ditatorial. Então, tipo assim, ninguém aguentava mais Dom Pedro, ninguém queria mais Dom Pedro. Então, tipo, sai fora Dom Pedro. Aí Dom Pedro, né, em 31, ele vai abdicar do trono, né? Ele vai sair do trono, ele vai deixar o seu filho mais novo, né? O seu filho, aliás, bem novo, né? Se não me engano, com 5 anos de idade, no poder não, ele vai deixar o seu filho como uma garantia de que talvez ele voltasse, né? Ou para continuar. E aí nós vamos ter de 31 até 40, nós vamos ter aí um período de regencial, que nós chamamos de regencial, feito por Feijó e Araújo Lima, tá? De 31 a 40. Feijó e Araújo Lima. Essa parte de Dom Pedro, eu acho, não sei se vocês têm alguma pergunta, eu vou olhar aqui o bate-papo. Se vocês têm alguma pergunta em relação ao que eu comentei agora na aula, em relação à independência, em relação a Dom Pedro, se eu falei muito rápido, se eu deixei de falar alguma coisa, a gente tem mais uns 5 minutinhos para conversar,
né? Alguém quer comentar alguma coisa aí? Eu tinha deixado para a gente conversar um pouco das questões, então eu vou usar esse tempo para a gente falar sobre algumas questões do Enem, tá? Olha só. Olha o que a PUC do Paraná, em 2002, fez um vestibular a respeito do primeiro reinado, né, do período imperial. E aí a questão era assim, o primeiro reinado no Brasil durou de 22 a 31, né? E teve início com a desintegração do Reino Unido de Portugal, Brasil e Algarves. Sobre o tema, assinale a opção, a única alternativa incorreta. E aí nós temos algumas alternativas, né? Letra A, na política externa, o Brasil obteve o reconhecimento da independência por parte da Inglaterra e de outras potências europeias, né? A Constituição de 24, contendo a organização política do país, foi elaborada por uma Assembleia Nacional Constituinte e significava a maturidade política alcançada. Após a guerra da Simpatia, o Império do Brasil perdeu a província desse nome, origem do atual Uruguai, né, na Guerra da Simpatia. No plano econômico, letra D, ocorriam baixos preços dos produtos agrícolas no mercado externo e internamente houve a falência do Banco do Brasil. Internamente ocorreu uma rebelião, a Confederação do Equador, duramente reprimida, inclusive com a execução de vários chefes, entre eles Frei Caneca. Eu quero que, agora, tudo que eu li para vocês, eu quero que vocês coloquem aqui no comentário qual vocês acham que é a questão incorreta, né? Que se o Enem fosse agora e essa fosse uma questão do Enem, qual seria a questão incorreta? Qual vocês marcariam? Pode ser um de cada vez, não precisa ser todo mundo ao mesmo tempo também, né? Mas interessante que vocês participassem ali. Não tem importância se errar, se não errar, porque a aula é para isso, é para a gente ir aprendendo e construindo. A Yasmin é corajosa, viu? A Yasmin, ela respondeu vários ali. Isso aí, Yasmin. Se fosse em aula, ganharia um bombom. Só você colocar A, B, ou C, ou D, ou E. Só colocar uma das alternativas. Não precisa explicar. Vamos ver aqui o que a Yasmin vai colocar. Letra A, na política externa, o Brasil obteve reconhecimento de independência por parte da Inglaterra e de outras potências europeias. Sim, não, ele obteve, é afirmativa, isso está certo. Ele foi, várias potências europeias reconheceu a independência do Brasil, né? A letra B, sim, Luiz, a letra B, porque lembra que a Constituição era muito autoritária e em 23 o Dom Pedro I ele vai acabar com a Assembleia Nacional Constituinte e ele próprio, com o setor conservador, ele vai criar, então, a Constituição de 24. Então, essa é a incorreta, tá? É importante, uma dica que eu vou dar para vocês, sempre que vocês forem fazer questões, seja do que for, começa sempre lendo a pergunta primeiro. Na verdade, lendo a pergunta, perdão, começa sempre lendo as respostas primeiro. Porque quando você for ler o texto, você já mais ou menos vai saber, né? Eu geralmente faço assim. E eu até me dou bem. Não é sempre que a gente vai conseguir, tá? Vamos para mais uma ou a gente encerra? Vamos ver. Que a gente tem um minutinho. Não sei se a gente pode ir até um pouco mais uns 5 minutinhos. Não sei se pode. O que vocês acham aí? Senão a gente encerra. Não? Vocês não querem mais? Né? Eu tenho outra aqui que é bem interessante, mas talvez a gente possa deixar para a próxima aula, então, ou para vocês fazerem, então, em casa, tá? Eu vou deixar aqui o meu e-mail, aqui, ó. O meu e-mail para vocês, lucascanto07@gmail.com. E aí vocês vão, eu vou mandar no Drive para vocês, e qualquer pergunta, qualquer dúvida que vocês tenham, vocês me mandem via e-mail, que eu vou tentar responder vocês, tá? Tentem fazer as questões, as outras 3 questões que tem ali, né? Se vocês tiverem dúvidas, me mandem um e-mail, que eu vou ter o maior prazer de responder vocês, tá? Espero que vocês tenham aprendido mais alguma coisa interessante sobre esse Brasilzão, tá? A princípio, semana que vem,
a gente vai falar sobre período regencial e também segundo reinado, tá? Que aí não vai precisar fazer essa retomada, porque no início foi importante fazer a retomada, por conta de que vários processos,